1º de fevereiro de 2023. Esta é a quarta-feira da quarta semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Nesta quarta-feira nós iniciamos um novo mês cheio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mês de fevereiro. Olha, algumas pessoas se queixaram, nossa, janeiro não passava, não acabava mais. E para mim foi o contrário, eu tive a sensação contrária, parece que o tempo simplesmente pulou, voou. Cada um tem a sua experiência do tempo, não é verdade? De acordo com o que vive, com o que faz, com a sua rotina. Uma coisa é fato, já foi um mês deste ano, já passamos um mês do Réveillon, olha só. De qualquer maneira, acredito ainda que passa muito depressa. A vida humana passa depressa, a nossa vida. É sempre uma nova oportunidade de vivermos a palavra de Deus, de vivermos a plenitude da nossa vida enquanto aqui caminhamos. Não é verdade, meus queridos? Às vezes nós perdemos tanto tempo com coisas que, de maneira muito concreta, ficarão para trás e não nos acrescerão nada. Não é verdade? Nós vamos meditar nesta quarta-feira, nesta manhã, a primeira leitura. Hebreus 12, do 4 ao 7, do 11 ao 15. Irmãos, vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, que palavra riquíssima hoje a liturgia nos entrega. Para destrincharmos esse texto, poderíamos ficar a manhã inteira a meditar esse pequeno trecho da carta aos Hebreus. Mas meditemos aquilo que o Senhor nos apresenta de maneira relevante. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. É a primeira frase desse trecho de hoje. E é bem verdade, né, meus queridos? Convenhamos. Nós nos sacrificamos por tantas coisas nesse mundo. O nosso trabalho, as preocupações das nossas dívidas, o dinheiro. Corremos atrás de tantas coisas. É médico, é trabalho, é banco, é supermercado, é uma rotina desenfreada. Mas para viver a palavra do Senhor com fidelidade, muitas vezes nós não nos esforçamos
um dedo. Às vezes, para fazer as coisas de Deus, nós não nos esforçamos. Deixamos as coisas de Deus por último. Às vezes acabamos não fazendo aquilo que nós nos dispomos a fazer diante de Deus e da igreja. Por quê? Porque parece que nós lidamos com alguém que não vai nos cobrar, não vai exigir nada de nós. Esse é Deus, e é verdade. Deus não vai pedir conta de ninguém dos propósitos pessoais de oração, dos propósitos de penitências de serviço à igreja. Deus não vai perguntar nada para ninguém disso. Mas isso vai revelando, meus queridos, o amor que nós temos por Deus e para a igreja. Os nossos esforços contra os nossos vícios, contra os nossos pecados. Nós precisamos, dia a dia, ir vencendo. Ninguém vai conseguir vencer a si próprio de maneira integral e súbita. Não, a conversão é gradativa. Mas às vezes nós estamos nos estacionando nas nossas manias, nos nossos vícios, nos nossos pecados e na nossa infidelidade espiritual, e não saímos mais do lugar. Nós precisamos aprender a dar passos. Vós não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Ou seja, vós não estáis dando o mínimo de esforço. Sabe, nos esforçamos por tantas coisas e as coisas de Deus às vezes vão sendo empurradas de qualquer jeito. Às vezes o pecado vai virando vício. Parece que o pecado às vezes faz parte de nós. É isso que o texto está denunciando. Já no comecinho do texto. Olha só. Podíamos ficar aqui umas 2 horas só nesse primeiro versículo. Depois o texto de hoje vai falar da questão da educação do Senhor. O texto está falando assim: não desanimes, meus queridos, quando o Senhor te repreende. Porque o Senhor, Ele ama, Ele corrige a quem Ele ama, Ele castiga quem Ele ama, como todo pai bondoso. Hoje parece que esse texto cada dia se torna um pouco desatualizado, não é verdade? Porque nós vemos os pais, mães desse mundo contemporâneo que já não educam mais os filhos. Os filhos fazem alguma coisa errada, falam como se a criança tivesse... corrige de tal modo como se tivesse explicar para a criança. Viu, eu estou te corrigindo por causa disso. Não, tem que corrigir com autoridade. E Deus faz isso conosco. Meus queridos, quantas coisas que nos acontecem às vezes adversas, quantas adversidades, quantas situações que surgem na nossa vida, e nós pensamos às vezes, olha, será que Deus não podia ter me poupado disso? E eu vou te dizer a você, meu querido, Deus poderia ter poupado você disso, a mim também, de muitas coisas adversas. E sabe por que Ele não fez? E às vezes pelo contrário, porque Ele permitiu isso, porque Ele nos ama. Porque às vezes nós, na bonança, nós na consolação, quando estamos bem, nós não nos lembramos dele. E nós vamos nos afastando de Deus. É por isso que às vezes se achegam até nós as tribulações. Para que nós nos vejamos dependentes de Deus, para que nós abandonemos as nossas infrações, os nossos delitos e pecados. É por isso. É sempre Deus mostrando que nós somos frágeis e dependemos dele. Sempre. Sempre. E o texto vai dizer, olha, o pai que corrige o filho, no ato da correção, a correção nenhuma parece alegrar, mas depois produz frutos de paz e de justiça. Você que está escutando essa mensagem é uma pessoa madura, bem formada, construiu sua vida
com retidão. Não é verdade o que esse texto está dizendo? Quantas vezes seu pai, sua mãe ou seu responsável te repreendeu? Sobretudo quem é mais velho. Às vezes até com uma chineladinha, um beliscão, um tapa no bumbum. Quantas vezes isso não aconteceu? E você hoje não é grato, não é grata à sua mãe, seu pai? Porque isso é necessário. E Deus age da mesma maneira, com a mesma pedagogia para conosco. E nós precisamos sempre, nos momentos difíceis da vida, eu sempre prego isso, sempre. Às vezes até parece repetitivo. Nós precisamos enxergar os sinais de Deus nos acontecimentos adversos. Porque, com toda certeza, ou é Deus nos purificando, ou é Deus nos utilizando para ser instrumento de purificação para outra pessoa, ou é Deus nos chamando à conversão, ou é Deus tentando mostrar alguma coisa a alguém ou a nós mesmos. Sempre, sempre é isso. Sempre é isso. Nada nesse mundo é à toa. Nada. Nada. E por último, meus queridos, para não me delongar, a frase mais bonita desse texto de hoje, que para mim é o versículo 12. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Uma coisa é certa, meus queridos, a vida humana possui suas alegrias, suas realizações, mas é uma vida permeada também por desgostos, por tristezas, por perdas, por sofrimentos. E nós precisamos, nesses momentos difíceis da vida, não sei o que você tem passado, mas o Senhor quer dizer a você hoje: firme suas mãos cansadas e os seus joelhos enfraquecidos. Firmai as mãos e os joelhos numa posição de prece, de entrega, de abandono a Deus. Ele fará o melhor. Ele realizará aquilo que nos é melhor. Leve essa certeza hoje para você. Deixe as mãos firmes, os joelhos firmes, dobrados. Ame o Senhor. Consagre o que você tem vivido ao Senhor. Deixe o Senhor ser o Senhor da sua vida, da sua história. Desejo uma quarta-feira abençoada. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.